Glória a Deus. Pode se assentar, queridos. Que tempo maravilhoso de louvor. Que gostoso poder adorar o Senhor. Todos, hoje estamos com um número mais reduzido. Creio que muitos foram almoçar com seus pais. Outros virão à noite para a formatura do homem ao máximo. Tivemos ontem um tempo muito, muito especial, com uma boa parte do nosso voluntariado, e realmente foi um tempo muito especial. E aqueles que estão nos visitando, é uma alegria ter vocês aqui, que vocês possam ser tocados por Deus também. Nós estamos numa série muito especial que nós chamamos de Amor Sem Limites. Se você puder postar a imagem da nossa mensagem, da nossa série, né? Nós temos aí uma imagem, nós estamos tratando do amor sem limites, baseado na história de Jonas, no livro de Jonas. Hoje é o 5º episódio dessa série. E a gente quer hoje falar um pouquinho o que a gente encontra. Pode começar da projeção que já está. E nós encontramos o que nós encontramos no fundo do poço. Essa expressão, estou no fundo do poço. E às vezes a gente fala isso até de uma maneira desesperada, a gente se sente um pouco sem esperança, estou no fundo do poço. E a gente vai pensar um pouquinho sobre quando o fundo do poço pode se tornar uma bênção na nossa vida. A gente já viu, né, nos episódios anteriores, como que Jonas tenta fugir de Deus. E Deus o chama para ir para Nínive, ele vai para Tarsis, porque ele tinha um desejo de que Nínive fosse realmente destruída. Ele não queria que aquele povo assírio pudesse ser resgatado pela misericórdia de Deus. Ele tinha uma mente seletiva daqueles que devem ou não ser salvos. E às vezes a gente está vivendo esse tempo hoje, né? A gente já condena algumas pessoas, algumas categorias, algumas pessoas que têm algumas opções de vida, gente corrupta, gente que tem pensamentos contrários politicamente, gente que tem uma visão sobre o sexo totalmente contrária à nossa, e a gente fala assim, tomara que vão logo para o inferno. E Jonas era uma dessas pessoas que queria que Nínive se explodisse. E Deus queria mandar uma mensagem: Nínive, retorna. Eu já estou com o meu limite sobre o que vocês estão fazendo, já chegou ao ponto de eu destruir vocês. Mas vai lá, Jonas, e traz essa mensagem de arrependimento. E Jonas foge para Tarsis. No meio desse tudo, a gente vê no episódio 2, né, que Deus manda uma tempestade. Essa tempestade são realmente uma manifestação até da própria graça de Deus sobre Jonas, tentando fazer com que ele volte para os propósitos dele, os propósitos do Senhor para a vida. Então essa tempestade vem e muitas vezes a gente pensou sobre isso, e que tem gente que está vivendo um tratar de Deus, mas Deus está tratando às vezes do marido e a esposa está sofrendo junto, porque naquele navio onde Jonas estava, os marinheiros, o capitão do navio, todo mundo estava sofrendo, todo mundo ia perecer. Muitas vezes a gente perece, a gente sofre por causa da vida de outras pessoas que estão sendo tratadas por Deus. Isso a gente vê, nós vimos nesse episódio 2. No episódio 3, nós vimos como naquele meio daquela tempestade, Jonas se omite de
de ser um agente proativo de Deus, e os marinheiros que nem conheciam a Deus agem com graça, e a gente fala dessa graça comum, que mesmo pessoas que não conhecem a Deus agem de bondade, são pessoas que são misericordiosas, criativas. Como pessoas assim, como aqueles marinheiros, puderam agir de maneira... E Jonas, que era para ser essa pessoa, essa voz, essa intercessão, age de maneira omissa. Mexeu com a gente essa parte. E na semana passada a gente tratou a crise de identidade que Jonas e nós vivemos, confundindo o que somos com aquilo que é a nossa nacionalidade ou os nossos princípios, né? E a gente muitas vezes coloca algumas coisas como nossa identidade que não são. Então essa crise de identidade que Jonas vivia foi abordado, e hoje a gente vai tratar dessa questão. Se você olhar para Jonas 1, nós vamos ler o texto. Vamos começar a partir do Jonas 1, 17 em diante, que diz assim. Então, você pode acompanhar, ou na sua Bíblia, no seu celular, ou na projeção. Então o Senhor preparou um grande peixe para que engolisse Jonas. E ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Capítulo 2, 1 diz assim: do ventre do peixe Jonas orou ao Senhor, seu Deus, e disse: clamei ao Senhor na minha angústia, e ele me respondeu. Do ventre do Seol gritou, e tu ouvistes a minha voz. Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas torrentes e ondas passaram por cima de mim. Eu disse: fui expulso da tua presença, como poderei ver o teu santo templo novamente? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Afundei até os fundamentos dos montes, a terra me aprisionou para sempre com as suas trancas, mas tu fizeste subir a minha vida da sepultura. Senhor, meu Deus, eu me lembrarei do Senhor quando minha vida desfalecia e a minha oração chegou a ti no teu santo templo. O que se apegam aos ídolos inúteis afastam de si a misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifícios com a voz de ação de graças. Pagarei o meu voto. A salvação pertence ao Senhor. O Senhor deu ordem ao peixe, e esse vomitou Jonas da terra. Senhor, fala conosco. Dá-nos um coração sensível ao que o Senhor quer falar, Pai. E que não apenas ouçamos isso, mas também permita que isso transforme a nossa vida, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Gente, eu fico olhando, e se você olhar para... Jesus usa a história de Jonas para falar do tempo que ele ficaria sepultado. Quando Jonas é jogado ao mar, a tempestade cessa. Se você ler o verso 15. Então, quando Jonas é identificado como o motivo, a razão pela qual aquela tempestade estava acontecendo, e ele fala: joguem-me ao mar que a tempestade cessará. E ele é jogado. É uma alusão e é uma referência à obra de Jesus, que quando foi crucificado, toda a ira de Deus caiu sobre ele, e a morte já não teve mais domínio, e a paz, através de Jesus Cristo, veio estabelecer. E Jesus faz esse comparativo. Assim como Jonas ficou 3 dias no ventre da baleia, também convém que o Filho do Homem fique 3 dias dentro da terra. E
Esse é o sinal do profeta Jonas. Eu acho muito interessante isso. Mas eu gostaria de enfatizar, a partir desse primeiro momento, um primeiro ponto dessa mensagem é: nós vamos olhar para esse texto e vamos descobrir a soberania de Deus. Essa soberania de Deus, que é algo que até deixa a gente, se você olhar o texto e olhar leia Jonas e procure tente descobrir aonde está a soberania de Deus. E você vai encontrar em muitos lugares como Deus está controlando a história, como Deus está administrando todas as circunstâncias. Eu creio que Deus é soberano sobre todas as coisas e Ele controla todas as coisas e nada é surpresa para Ele. Ele está no trono, o seu trono é inabalável, o seu trono é firme. Na realidade, nada pode tirar o Senhor e a sua glória. E não há nada difícil demais para Deus. Não há nada longe demais que o braço dele não possa alcançar. Não há nada que possamos dizer, Senhor, não tem jeito, porque para ele até a morte já não é um problema, porque ele traz a vida aquele que está morto, ou traz da existência aquilo que não existe. Deus é esse Deus soberano. Se você for olhar, faça esse exercício. Já no verso 1, 2, a palavra de Deus diz, o Senhor disse a Jonas, o Senhor já está agindo na vida de Jonas. Deus fala. Se você olhar no verso 4, ele envia o forte vento. Se você olhar no verso 17, ele preparou, ele já falou, deu um comando lá, igual o Aquaman fez, né? O Aquaman chamava os peixes e os peixes vinham, né? Deus falou para o peixe foi lá e já ficou preparado, falou assim, que hora, Senhor? Que hora que eu engulo esse homem? Brincadeira, mas é nessa dimensão que Deus comanda os mares, os ventos, Ele comanda os seres vivos. Deus é soberano sobre os peixes, e se você olhar, você vai ver que Deus está falando sempre. No verso 3, 2, o Senhor disse a Jonas, vai de novo, depois que vocês vão ver isso, que Deus continua falando, depois que ele é vomitado do peixe, volta para Nínive. Eu acho muito interessante que esse Deus que é soberano, ele também muda o destino, e ele muda a história de Nínive. Quando vê que o povo se arrepende, ele responde a Jonas, ele faz crescer uma planta, ele tem o domínio sobre os reinos vegetal, e ele, se você ler o livro de Jonas, você vai ver que Deus faz crescer uma planta, e daqui a pouco ele manda uma lagarta para comer aquela planta, e você vai vendo que Deus controla sobre o reino animal, vegetal, marinho, ventos, e ele vai falando, e ele vai agindo. Esse é o nosso Deus. Amém? Deus orquestra as circunstâncias. Ele está agindo na sua vida, e você precisa ter um olhar claro sobre essas coisas, mesmo que elas pareçam ser uma tragédia, mesmo que elas pareçam ser o fim do mundo. Deus está no controle de todas essas coisas e Ele tem um propósito para cada uma delas, mesmo que elas pareçam ser realmente algo extremamente inaceitável na nossa forma de olhar o mundo. Por isso, esse peixe, ele é um grande exemplo da misericórdia de Deus. Como que ser engolido por um peixe pode ser, como ser engolido, como receber uma carta de demissão, um diagnóstico de uma doença difícil de ser tratada, como uma situação, uma crise, pode ser algo que é um sinal da misericórdia de Deus. A gente precisa entender sobre isso. Deus tem esse controle. E eu acho muito interessante quando Paulo fala em Romanos capítulo 9, versículo 20, e fala assim, como vocês, judeus, ou como vocês querem dizer para o barro, para o oleiro, como que o barro
deve ser, como o vaso deve ser. Mas quem és tu, ó homem, para argumentares com Deus? Quantas vezes você já argumentou com Deus, gente? Vem aqui. Quantas vezes falou assim, se eu estivesse no seu lugar, Deus, eu fazia diferente. Quem já quis dar uns conselhos para Deus? Eu estava falando com a minha filha esses dias, ela, né, falando sobre algumas coisas lá. Eu falei, Deus podia fazer diferente esse negócio, né? Eu falei, então fala lá, você acha que você é melhor que Deus? Dá a dica para ele. E a gente quer dar dica para Deus. Deus, se fosse se eu for, eu acabava com todos. Eu mandava fogo naquele lugar. Se eu torcia as tripas dessa pessoa. Eu mudava esse jeito. Como a gente quer argumentar com Deus e quer ser alguém que dá as dicas, porque a gente sabe mais do que Deus. Né? A gente não sabe mais que Deus. A gente não fica conformado, a gente fica revoltado. Por que o Senhor permitiu isso? E a gente tem uma visão muito terrena, muito limitada, muito tacanha das coisas. E a gente se sente, e realmente é uma arrogância muito grande nossa, de querer determinar e de querer se revoltar contra Deus. Diante das coisas, nós temos a visão limitada, humana, e apenas desse momento nós não sabemos nem o que vai acontecer na hora do almoço. Você sabe? Tem gente que fala, não, eu sei, vai ter, como o Rafa falou, vai ter churrasco, vai ter churrasco. Isso é que a gente imagina, mas você não sabe se você chega até a esquina vivo. Nós não sabemos, né, Isaura? Saímos de um jeito, fazer uma visita para uma pessoa e passamos uma situação. A gente não sabe. Não é verdade, Rosa? Você tinha um plano e Deus mudou e a gente fala, mas Deus, por que o Senhor fez isso? E se revolta. E a gente levanta o dedo em riste para Deus e fala, o que o Senhor está pensando que eu sou? Eu fico pensando sobre isso, mas quem é você? Que uma bacterinha dá uma diarreia em você, você fica 3 dias de cama. Dá uma topada, já na cantinho da mesa, já acaba com o seu dia. Recebe uma nota ruim, já quer brigar com o professor porque ele deu a nota errada para você. Por isso, o peixe, esse peixe que Deus envia para engolir Jonas e levá-lo para mais fundo ainda, e a gente quer falar sobre esse. Então a gente vê primeiro a soberania de Deus, e a soberania de Deus muitas vezes vai nos levar para o fundo do poço. Ele vai permitir que nós cheguemos no fundo do poço. Né? Quando Jonas age fugindo de Deus, ele vai se negando a assumir o chamado e a responsabilidade. Ele fala assim, eu não vou fazer do seu jeito, Deus, eu vou fazer do meu. O seu jeito está errado, o meu está certo, eu não vou fazer dessa forma. E a gente olha esse profeta e a gente olha que ele está descendo, né? E a tendência nossa é quando a partir do momento que a gente começa a dizer e não aceitar o que Deus tem para a nossa vida, a gente começa uma queda. E a gente vê ilustrada essa queda na vida de Jonas, na forma com que ele está caminhando. Ele estava indo para Tarsis, mas na realidade Deus o chama para ir para Nínive. Aí ele desce a Jope. Jope é uma cidade à beira-mar, então é igual você descer para Santos, descer para o rio, né? Você tem que descer ao nível do mar. E ele chega nessa cidade ao nível do mar, e lá ele desce, porque dentro da cidade, você imagina, você vai para o navio, então você tem que descer ao nível realmente, literalmente do mar.
E ele entra no navio, então ele desce até o navio, e do navio ele desce até o porão. Quem sabe da história sabe que dentro do navio ele vai para a parte mais funda desse navio. E ainda não era o fundo do poço de Jonas, ele ainda continua descendo, e ele desce, e Deus pega um transporte alternativo. Não é o Uber, mas ele pega um expresso baleia, um expresso peixe, e fala assim, você vai para o mais fundo ainda. E ele vai para o fundo do mar. A queda, quando você faz do jeito que você quer, quando você fala assim, vai ser do meu jeito, existe uma queda. E tem gente que nem percebe que está caindo. Esse é o grande problema. Né? Eu estava imaginando isso, você num avião, né? E um avião é Deus conduzindo a sua vida. Você não tem controle de nada, você entra no avião e ele vai te levar para onde, né? Vai subindo e vai levando você em direção ao propósito. Mas quando você abre a porta e pula, tem gente que faz isso. Mas ele fala assim, eu vou pegar um paraquedas, e ele, né, pula do avião. A verdade é que ele acha que ele estava, né, algumas pessoas acham que eles estão voando, né, mas na realidade é caindo com estilo. Toda pessoa que está de paraquedas, elas estão caindo com estilo. E tem muita gente aqui nessa manhã, e talvez assistindo a gente, quando for assistir, que você está caindo com estilo. Você está achando que está no controle de todas as coisas, mas na realidade no final você está caindo. Você está descendo, descendo, descendo. E está curtindo, ai que delícia, né? O meu sonho quando era mais jovem era pular de paraquedas. Eu não fiz, meu filho fez isso. Hoje eu não. Se eu subir no muro, eu já tenho. Eu já fico com medo. Mas tem muita gente que está caindo com estilo e acha que está tudo bem. Mas você está caindo. Desde o momento que você falou não para o Senhor, desde o momento que você falou vai ser do meu jeito e não do seu, você vai chegar lá no fundo. E é o que aconteceu com Jonas. Jonas chegou lá no fundo. Porque Jonas falou, não, vai ser do meu jeito. Vai ser do meu jeito. E aí, mas o fundo do poço revela algumas coisas. E Deus está falando, você vai para o fundo do poço. E foi o que aconteceu comigo. Quando eu larguei na minha adolescência o Senhor, eu fui no fundo, já contei essa história para vocês. E Deus falou, eu vou deixar você chegar até aqui. E eu creio que foi assim que Deus falou para Jonas, você vai chegar até aqui. Lá no fundo. Porque o que acontece? O que tem lá no fundo do poço? Lá no fundo do poço, o que acontece? Se você olhar em Jonas 2:1, do ventre do peixe, Jonas orou ao Senhor. Jonas orou ao Senhor. Lá no fundo do poço, lá no lugar mais profundo em que Jonas poderia ficar. E eu acho muito interessante quando a gente olha para isso. O Salmo 42:7 diz que um abismo chama outro abismo. E ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões têm passado sobre mim. O salmista está dizendo que, sabe quando desgraça pouco é bobagem? Sempre que acontece uma coisa, tem uma coisa pior que pode acontecer. E ela vai piorando. E às vezes a gente, foi só uma olhadinha naquele site. E aí vira um vício. Só foi uma bebidinha, um negocinho, e vira um vício. Só foi uma conversinha com aquela pessoa, e já vira um caso de adultério. E só foi um dinheirinho que eu peguei aqui escondido, e vira uma corrupção. É isso, e as coisas vão acontecendo, foi só uma olhadinha. Eu queria dar uma espiadinha. Foi isso que eu falei para o pastor quando ele me procurou, quando eu estava querendo, eu quero conhecer o mundo, eu quero só dar uma olhadinha. E eu fui, quebrei a cara. Às vezes a gente dá uma brincada com Deus, é só uma olhadinha.
É certo que um abismo chama outro. Um abismo chama outro, e foi o que aconteceu com Jonas. Um abismo chamou outro, e Jonas foi até o fim. O fundo do poço, no entanto, pode ser o melhor lugar para você. Por que o fundo do poço é o melhor lugar para alguém que é desobediente, que é alguém que é rebelde, alguém que... E eu quero pensar em algumas coisas. Esse movimento descendente de Jonas, né, que ele desce do navio até o porão e até as profundezas do mar, revela algumas coisas. Sabe que é ali que Jonas ora. Fazia tempo que Jonas não orava. Dentro dessa história toda, você vai encontrar Jonas orando agora. Quando chega no fundo do poço, aí você começa a orar. Não é assim que muita gente fala? Ah, Deus tem misericórdia de mim. Aí você se desperta porque você chegou no fundo do poço. Quando a sua autossuficiência acabou, e nós cantamos nesse cântico maravilhoso do último que a gente entoou. Quando a gente olha e não há em nós suficiência, o que eu posso fazer? Eu não tenho roupa de mergulhador, eu estou dentro de um tremendo de um peixe que está me segurando aqui embaixo, minhas forças acabaram, a única coisa que eu tenho agora é o Senhor. Tem um cântico que a gente fala, Jesus, eu só tenho a ti, né? A gente canta um cântico assim, né? Jesus, eu só tenho a ti. Mas só quem pode cantar isso é quem entendeu que não tem nada nele mesmo. Jesus, eu só tenho a ti. Chegou num momento e precisamos todos nós chegarmos nesse momento, dizer, Senhor, eu só tenho a ti. Quando o fundo do poço leva você a entender que você só tem o Senhor. Aí, talvez, você, no fundo do poço é um lugar muito bom para refletir a sua vida, refletir sobre a sua vida. Aí você começa a fazer as contas, né, Israel? Nossa, eu estou no fundo do poço, não devia estar. Eu cheguei ao fundo do poço. Você vê quem você realmente é. Tudo aquilo que você imaginou, todos os seus planos, todos frustrados, tudo deu errado. Você fala assim, nossa, eu achava que isso daria certo. Você começa a falar assim, eu sou um tremendo de um fracasso. É nesse momento, que a graça de Deus começa a se revelar de uma maneira profunda na sua vida. Tá? Vocês estão me entendendo? Faz sentido o que eu estou falando? Eu creio que tem muitos poceiros aí, muitas pessoas que já cavaram o seu próprio poço. E ficaram lá, cavou tão fundo que chegou e não consegue mais sair. Aí você começa a conseguir ouvir a Deus. Uma coisa é certa, o caminho para subir, ele tem a direção para baixo. O caminho para subir, o caminho para cima, ele é primeiro para baixo. Quando você desce, significa que você vai chegar num ponto que você agora não tem mais jeito, você vai ter que subir. Ou ficar lá. Mas tem gente que ainda está caindo, feliz, ei, feliz da vida, estou com promoção, estou com emprego, estou com saúde, ei, está tudo bem, glória a Deus. Glória a Deus não, porque ele não vai falar glória a Deus. Glória a mim. Ei, e está caindo. Ei, caindo. Mas eu acho muito interessante que, em terceiro lugar, o caminho da graça, esse caminho da graça, é um caminho muito interessante, que se você olhar a oração que nós lemos no capítulo 2, você vai orar, você vai entender e vai... É uma oração, todo o capítulo 2 que nós lemos agora é uma oração que Jonas faz. Mas o interessante é que na oração que Jonas faz, ele faz uma oração e se você conhece a Bíblia e lê os livros de Salmos, você vai encontrar toda a oração de Jonas
relatado no livro de Salmos. Jonas era um conhecedor da palavra, ele era um profeta, ele tinha sido ensinado nas Escrituras. E na hora que ele mais precisa, o que vem à tona na sua mente, no seu coração, são as bases daquilo que ele foi ensinado. E nós precisamos, quando a gente está no fundo do poço, a gente não pode se apoiar em orações feitas segundo as nossas emoções apenas. Nós precisamos recorrer às bases fundamentadas naquilo que a gente aprendeu. Senhor, a tua palavra diz isso, por isso eu preciso. Senhor, eu me arrependo. E porque a tua palavra diz isso, e a gente precisa então basear a nossa oração do fundo do poço nas experiências baseadas na palavra. Se você olhar lá no verso 2, ele diz: clamei ao Senhor na minha angústia. Se você olhar para o Salmo 16, nós vamos projetar aqui, mas depois você olha, Salmo 16, Salmo 120, o salmista, ele também clama, na minha angústia eu clamei ao Senhor. O verso 3, a gente encontra o verso 3 que diz que as tuas correntes das águas me cercaram, todas as torrentes e ondas passaram por cima de mim. A gente encontra no Salmo 42. O Salmo 42 diz isso, que essas ondas passaram sobre ele. A gente vê no verso 7, ele diz assim: dentro de mim desfalecia a minha alma, igual o salmista falando no Salmo 142, é muito interessante. Isso eu peguei apenas alguns, mas são vários, toda a oração de Jonas dentro do ventre da baleia, do peixe, né? Que a Bíblia é uma oração bíblica. E ele recorre aos recursos que ele tinha recebido, e você precisa recorrer aos recursos que você recebeu. Quando você está no fundo do poço, você traz à memória aquilo que te dá esperança, firmado na palavra de Deus. E no final ele diz assim: ao Senhor pertence a salvação. Vai lá no Salmo 3,8, você vai encontrar essa mesma frase. Ao Senhor pertence a salvação. Você sabe que a intimidade com a palavra de Deus nos ajuda a orarmos quando estamos no fundo do poço. Quando estamos sem nenhum recurso, o recurso que você tem é a palavra de Deus, é o que Deus falou com você. E eu estou falando para aqueles que conhecem a palavra. Porque se você está no fundo do poço e não conhece nem a palavra, Deus ainda vai te ajudar, mas a palavra vai te ajudar. A palavra vai te ajudar. Não apenas orações emotivas, de raiva, como eu posso dizer, de reclamações e de lamúrias, mas você não vai encontrar aqui um Jonas lamentando, você vai encontrar um Jonas reconhecendo as suas indignidades e a limitação que ele tinha, e um louvor a Deus em todo momento. E o interessante é que, quando Jonas ora, e ele faz uma oração, e dentro dessa oração ele fala assim, lá no verso 2:4, fui expulso de sua presença, como poderei ver o teu santo templo novamente? E ele diz lá no verso 7, 2:7, a minha oração chegou a ti no teu santo templo. Quando o Jonas está dentro do ventre do peixe, ele lembra que ele entrava no templo, e ele lembra toda a dinâmica do sacrifício, do culto, e ele lembra das ofertas que eram oferecidas, e ele lembra que havia uma arca, e havia dentro dessa arca as tábuas da lei, o sangue era aspergido sobre a tampa dessa arca, porque era o meio de Deus aceitar a vida da pessoa no dia da expiação. Ele lembra que realmente ele só poderia entrar mediante a um sangue, ele poderia estar na presença de Deus mediante a um sacrifício, e ele começa a entender isso, ele começa a orar isso, porque nós precisamos entender que, para a graça de Deus nos alcançar, um alto preço foi pago, o sacrifício de Jesus. E ele fala: quando eu vou voltar à tua presença? Esse alto custo, Tim Keller fala
nesse livro que temos lido juntos, a doutrina da graça só repercute profundamente se admitirmos que não podemos salvar a nós mesmos. Nós só podemos dizer que a graça nos alcançou, que a gente fala, nós cantamos no primeiro cântico, no último, a tua graça me alcançou. A gente só pode dizer a tua graça me alcançou quando a gente reconhece que não tem recursos nenhum. Porque nós, enquanto tivermos possibilidade de dizer não para Deus, vamos dizer. Nós, enquanto pudermos recusar Deus, nós vamos fazer. Nós vamos buscar os meios, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Mas quando você reconhece que, embora você tenha dinheiro, você sabe que isso não vem de você, é de Deus. Se você tem saúde, ou se você está vivendo uma situação complicada, você reconhece, eu só tenho a ti. Não precisa viver uma vida desgraçada para viver uma vida da graça de Deus. Você precisa entender que tudo que vem, vem do Senhor. Concorda comigo? Enquanto temos outra saída, dificilmente iremos nos render. Mas o interessante, eu quero começar a encerrar essa mensagem, que Jonas faz uma oração, ali no verso 9. Jonas está no pior lugar, o fundo do poço. E ele fala, Senhor, eu te oferecerei sacrifícios com voz de ação de graças. Pagarei o meu voto. A salvação pertence ao Senhor. Quando ele faz essa oração, é uma oração de fé. Jonas ainda a gente vai ver que ele vai dar uma bambeada lá na frente, próximos capítulos. Aguarde os próximos capítulos. Mas naquele momento, o processo, Deus está trabalhando em Jonas, e Jonas, ele tem um lampejo, ele tem uma atitude, ele está entrando num processo de restauração. E você vai encontrar essa oração de fé. Eu estou dentro do ventre desse peixe, mas eu te oferecerei sacrifícios com ações de graça. Não importa o que acontecer com a minha vida. Eu quero dizer que eu sou grato a ti, Senhor. E se o Senhor me permitir, eu pagarei os meus votos. A salvação pertence ao Senhor. E aí sabe o que acontece? Na hora que ele faz essa oração, imediatamente o Senhor deu ordem aos peixes e esse vomitou Jonas na terra. É lindo, né, gente? Como Deus é misericordioso e gracioso. Quantas vezes a gente orou? Ah, se eu fosse Deus, fala a verdade, deixava Jonas uns 10 dias lá. Jonas merecia realmente... Como que ele faz um negócio desse? A gente é tão justiceiro, né? Como que aquele ladrão na cruz viveu a vida toda rebentando, fazendo o que queria. E Jesus, ele fala, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, a oração no fundo do poço, né? É no fundo do poço, literalmente, aquele ladrão na cruz, né? E Deus fala assim, Jesus fala, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Que graça maravilhosa. Ele não tinha mais nada a quem recorrer. Ele não tinha onde escapar, mas a graça é para aqueles que reconhecem, não tenho forças em mim mesmo. Eu queria que você ficasse de pé. Eu quero apenas falar algumas coisinhas só para você pensar. Nós precisamos reconhecer a soberania de Deus. Ele governa sobre céus e terra. Glória a Deus. Ele governa sobre terra e céus. Ele está no controle desse mundo. Ele está no controle da sua vida. E por mais que pareça a sua vida desgovernada,
Muitas vezes é o processo de Deus tratando coisas que você precisa se arrepender, precisa voltar, precisa se achegar a Deus e Ele fala, estou fazendo uma obra na sua vida. Aprenda a reconhecer a soberania de Deus no caos que você está vivendo. Precisamos entender que as circunstâncias ruins também fazem parte dos meios que Deus usa para que abandonemos a rebeldia, abandonemos e voltemos para a missão. Nós devemos reconhecer que o fundo do poço é o melhor lugar para ouvir Deus, porque no fundo do poço os ruídos da nossa autossuficiência já não falam mais. Os ruídos daqueles que davam suporte a nós já não tem mais. A verdade está nua e crua diante de nós não temos outro além do Senhor e a gente reconhece Ele naquele momento do fundo do poço. Você sabe que o início da subida começa quando você bate lá no fundo. Chegou a hora de você subir. Chegou a hora das coisas mudarem. E eu quero que você, por último, entenda que foi um alto preço. A graça de Deus não é barata, ela custou o preço de sangue de Jesus. E você pode reconhecer isso. Ou se você não reconhecer isso, você ainda não experimentou a graça de Deus. Quando eu estava preparando essa palavra, eu comecei a ter um temor, porque muitas pessoas ainda estão vivendo na sua autossuficiência, crendo que podem fazer algumas coisas. Você não é nada sem Deus. Nós não somos nada sem o Senhor. E, portanto, se você ainda se acha alguma coisa, abandone esse pensamento, abandone esse conceito, porque você só é alguma coisa por causa de Deus. E faça essa oração, Senhor, eu só tenho a Ti, a Tua graça é o que eu preciso. Vamos cantar esse cântico e vamos reconhecer isso nesse momento de adoração. Andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas